E boa, Magna Santana, 6h21, Magna. 6h21, Narciso Machado, estou aqui ao lado do vereador Breno Garibaldi. E a gente estava comentando há pouco e também na abertura do programa eu toquei no assunto a preocupação com a maternidade Lourdes Nogueira. Desde a semana passada que a gente traz aqui esse assunto aqui no Jornal da Fam, falando inclusive de uma queixa dos neonatologistas, pessoal da pediatria, o corpo clínico, reclamando da questão ainda de não terem recebido os recursos salários do ano passado. Aí, além disso, preocupação com superlotação, preocupação com redução de valores, enfim, uma série de problemas. E a preocupação e o impacto disso no atendimento, que era considerado, e sempre foi desde a sua inauguração, um atendimento de excelência. O vereador Breno usou a tribuna, é membro da Comissão de Saúde e tem informações para passar para a gente. Vereador, bom dia, obrigada por nos receber. Parabéns pelo bebê que chegou, é papai. Enfim, e a preocupação com a maternidade? Obrigado, Magna, pela oportunidade. Abraço para a Narciso e todos que fazem a Fam. Bom dia, vereador. É importante a gente estar falando um pouco disso, porque a gente são denúncias que a gente recebe constantemente nas nossas redes sociais. Eu utilizo muito as redes sociais e de volta o pessoal está me mandando, né? Sobre falta de insumos básicos, né? Falta de lençol, falta de papel higiênico. Então isso vai além dos pagamentos de médicos, de técnicos de enfermagem. Então parece que deixou-se instalar um caos, né, numa maternidade e, como você falou, tinha um serviço de excelência que era proporcionado pela população. Inclusive eu recebia muito depoimento. Sim. E ontem, depois que eu postei sobre a denúncia, muita gente falando, nossa, que pena a maternidade está assim, né? Eu fui muito bem atendida na minha época, tive meu parto lá e tive um tratamento de excelência e hoje está tendo essas denúncias, essa chuva de denúncias. Muito triste a gente ver essa situação da maternidade. A gente sabe fruto de uma descontinuidade, né, de serviço prestado pela gestão passada, deixou uma dívida de 15 milhões, a própria INTS deu essa declaração dizendo dessa dívida. Então, deixar tudo isso para essa nova gestão que chega, né, tem que resolver tudo de forma correndo, a gente sabe que precisa de um tempo, mas a gente precisa dar uma resposta para a população, que é quem de fato está sofrendo isso na ponta. Então, a gente precisa chamar o feito à ordem, precisa que a gestão também, né, assuma essa responsabilidade, pegue esse contrato, vê o que dá para fazer, para que a gente não deixe, né, a população sofrendo. Uma maternidade que tem uma capacidade para fazer 500 partos por mês, e está nessa situação de superlotação, então parece que a conta não fecha. Então, a gente precisa cobrar, sim, e chamar o feito à ordem. E a possibilidade, isso como presidente, membro da Comissão de Saúde, teve uma inspeção feita pelo Conselho de Medicina, juntamente com o Sindicato dos Médicos, constataram problemas da maternidade. A comissão pretende ir até lá? Com certeza. Fiz esse chamamento ontem, durante a tribuna, para que nós, membros da comissão, fôssemos lá fazer essa vistoria também, entender um pouco mais o porquê disso tudo está acontecendo e uma forma de que a gente possa ajudar e cumprir nosso papel como vereador. Que é esse, está fiscalizando e ser um representante do povo, levando as denúncias que chegam até a gente para o Executivo, para que providências sejam tomadas. Para a gente concluir, vereador, eu aproveitando também o seu mandato e as suas redes sociais, como o senhor disse, usa muito para fazer uma série de questionamentos e a preocupação com a questão da mobilidade. E essa é uma preocupação em relação ao que a gente está vivendo aí do transporte público. O veto, né, lá caiu, quer dizer, não caiu, não, foi mantido o veto da questão do subsídio. Como é que você está acompanhando isso e a sua preocupação em relação à licitação? A questão do transporte é uma questão muito complexa, né, que a gente debate lá desde o início do meu primeiro mandato. E o empréstimo, né, Magno? Porque... Como, Narciso? E o empréstimo que vai ser votado aí. Ah, não, perfeito. Narciso, quer também que você fale sobre a questão do empréstimo, tá? Mas sim, você vai votar. O veto foi votado, eu votei contra o veto, né, contra a manutenção do veto do subsídio, votei a favor do outro veto do ISS, mas porque eu entendo que a gente também não pode dar subsídio para empresas que não têm suas dívidas trabalhistas em dias, independente de qual seja a empresa, porque a gente vai ter um tempo aí até a licitação acontecer e essas empresas que vão estar circulando, provavelmente, né, vão receber esse subsídio mesmo que estejam com dívida trabalhista. Isso para mim não faz sentido, por isso, por conta, já justifico o meu voto. E agora sobre o empréstimo, também temos empréstimos de 160 milhões para a compra de 30 novos ônibus elétricos, mas vale dizer que não é só ônibus elétrico também. O pessoal está falando aí, só são 30 ônibus, 160 milhões. Não, né? Também tem uma construção de uma usina de energia solar para abastecimento desses ônibus elétricos. Então vai além
dos 30 ônibus elétricos apenas. E a gente precisa fazer essa transição energética, a gente só consegue alguns tipos de financiamento para a compra desses ônibus, se forem ônibus elétricos mesmo, porque o Brasil todo está passando por essa transição e a gente precisa mudar, né, de veículo de combustão para veículos elétricos, e o financiamento só vem dessa forma. Então não adianta, se for diesel que polui menos, mas mesmo assim polui, é um combustível fóssil e que queima. Então tudo que queima, né, a gente acaba gerando gás carbônico e problemas atmosféricos, que a gente sabe que está acontecendo com as mudanças climáticas. Exato. E os investimentos que estão vindo justamente são nesse sentido, para que a gente possa fazer essa transição para ônibus elétricos. Claro que esse início ainda é muito mais caro, a gente precisa buscar financiamento, melhores formas, e claro, a gente vai estar fiscalizando para saber como serão feitos esses contratos. Então deverá ser aprovado na Câmara? Por minha parte, sim, não vejo problema, porque a gente precisa fazer essa transição. Entendo dessa forma, uma pauta que eu lutei tanto, a gente deve fazer essa transição, né, para os ônibus elétricos, que infelizmente ainda são muito caros. Acho que a gente precisa buscar alternativas nesse sentido, mas não dizer, não vai ser ônibus elétrico, pode ser diesel, pode ser gasolina, a gente compraria muito mais. Acredito que não, que a gente precisa passar por essa transição, por mais que doa um pouco no bolso, mas a gente precisa passar por isso. Perfeito, então. Algo mais, Narciso, gostaria de saber do vereador? Gostaria de questionar o vereador se por algum acaso está claro para os vereadores de que forma é que esse empréstimo vai funcionar, como é que vai ficar um pouco da discussão do sistema de transporte, porque a gente sabe que hoje existe o consórcio, quem tem a responsabilidade, o órgão que tem a responsabilidade de fazer a gestão do sistema de transporte, é um investimento feito por Aracaju. Esses ônibus, eles serão utilizados só por Aracaju, os demais municípios não estão colocando recursos ainda no sistema de transporte. Afinal de contas, a licitação que tinha sido finalizada e os contratos assinados foi unilateralmente decidido pela Prefeitura de Aracaju que ela não terá continuidade. Como é que vai ficar então essa discussão? Aracaju tira dos seus recursos, do seu caixa, e os 4 municípios serão beneficiados? Perfeito, Narciso. São perguntas que a gente precisa esclarecer, sim, para a população, e a gestão precisa trazer para a gente. Então, ontem foi discutido na Câmara sobre isso. A gente precisa de mais informações. A gente sabe de alguns pontos que foram colocados apenas no projeto, mas não é simplesmente assim. São 160 milhões, é muito dinheiro. Então, a gente precisa de mais explicações da gestão de como esse dinheiro será investido. O que a gente sabe até agora é isso, né? Que são 30 ônibus elétricos, mais uma usina de energia solar. Então, a gente precisa ir além dessas informações para saber como isso vai funcionar. Como é que vai chegar a 30 ônibus? Você vai entregar para as empresas administrarem? Não, isso é dinheiro público. Qual é a contrapartida dessas empresas? Né? A gente vai ter tarifa gratuita algum dia da semana, no domingo, como acontece em algumas cidades? Então, a gente precisa ter essa contrapartida. E sobre o consórcio, a gente tem nossa lei orgânica que garante que qualquer alteração em tecnologia no transporte tem que passar pela Câmara de Vereadores, independente do consórcio ou não. Então, a gente vai cobrar que essas coisas passem pela Câmara de Vereadores também. Espero que as outras câmaras também dos outros municípios cobrem isso e que a gente possa trabalhar de maneira orgânica, porque eu acho muito ruim isso, tirar completamente a responsabilidade da Câmara de Vereadores, porque é a gente que está ali, dialogando, recebendo as denúncias, né, vendo o que está acontecendo diretamente com a população. E como o Narciso falou, quer dizer, as prefeituras e os prefeitos, não só as câmaras, mas também os prefeitos, porque senão essa conta, como sempre, ao longo de todos esses anos, foi bancada pelo município de Aracaju. É porque é capital, porque tem mais dinheiro? Não é bem assim, né? A Barra está numa outra situação agora. Socorro também tem recurso, né? Exatamente, os outros municípios têm recurso e a gente precisa cobrar que todos trabalhem, né, para resolver a questão do transporte e deixa a politicagem de lado, porque a gente vê muito isso acontecendo. Eu não concordo com o que a mídia está fazendo, não concordo com a gestão, e esquece de pensar na população, que é quem está aí utilizando o transporte público todo dia, sofrendo do jeito que está. Mas a gente já vê uma mudança, viu, Magna? Assim, a gente precisa trazer essa luz no fim do túnel para a população, porque estou recebendo também nas minhas redes sociais, consegui pegar um ônibus com ar-condicionado, um ônibus com carregamento USB. Então é isso, é a vontade política de resolver. Então a gente precisa tirar o chapéu também para a gestão nesse sentido. Tem a vontade política de querer resolver e a gente precisa, como vereador, cobrar e entender melhor as coisas para poder dar essa devolutiva para a população. O estudo, para a gente concluir o estudo, né, que foi pago lá atrás, os 2 milhões, e aí saber como fica esse dinheiro gasto. Isso mesmo, cobrei isso na tribuna também, Magna, porque eu acho um absurdo. Foi pago mais de 2 milhões de reais para fazer um estudo, para fazer a licitação, e simplesmente você deixar de lado esse estudo e vai contratar uma outra empresa para fazer um outro estudo para fazer uma nova licitação. Aí esse estudo não serve
para você fazer a licitação, mas serve para você achar o valor da passagem, para você subsidiar essa passagem. Então, para mim, não faz sentido, né? Como é que ele serve para uma coisa e não serve para outra? Se não serve para a licitação, ele também não serve para chegar no valor de 6,50, que é o valor que a prefeitura atual está subsidiando a passagem das empresas. Então, se não serve para uma coisa, não serve para outra, né? Então, vamos voltar no início e vamos refazer tudo. E cobrar também de quem pagou isso. Se foi a gestão do prefeito Edivaldo Nogueira que gastou esses 2 milhões de reais de forma indevida, alguém tem que pagar essa conta. Magna. Então, não pode ser a população. Pois não, Narciso. Só voltando à questão da maternidade, o Cícero Mendes, que é da assessoria da prefeita Emília Corrêa, mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: as 3 parcelas mensais de 2025 já foram pagas pela atual gestão. A dívida de quase 15 milhões foi deixada por Edivaldo Nogueira. Uma outra pergunta: Breno se convenceu da nota da Secretaria de Saúde ontem com relação às medidas tomadas para com a maternidade? Narciso, me convenci em relação ao UTI neonatal, que disseram que iriam aumentar os leitos, iam voltar ao que era no início. Mas certo. Vai além disso as denúncias que eu recebi. Né? Não é apenas a questão da UTI neonatal, a gente tem a questão também de insumos básicos, de pagamento de técnico de enfermagem, pagamento de médico, como eu disse, falta de lençol, falta de papel higiênico. Então, vai um pouco além disso. A gente sabe da dívida, sabe de todo o transtorno para assumir esse início de gestão, mas o que eu não concordo de forma alguma é que a população sofra com isso e acaba sofrendo. Porque o médico não recebe o dinheiro, o técnico não recebe o dinheiro, acaba não indo trabalhar e acaba gerando um caos no serviço público, que era um serviço público de excelência. Perfeito. Breno, para a gente poder encerrar, eu tenho um ouvinte para interagir contigo aqui no Jornal da Fã. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Fã, os números da pesquisa do Instituto França com relação à avaliação dos sergipanos quanto ao governo federal, quanto ao governo Lula. Daqui a pouquinho, esses números com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Põe o povo no ar, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, Magno Santana, bom dia ao vereador Breno. Ô, Narciso, fique sabendo que a empresa modelo que vou deixar 10 carros, 3, viu? Fala lá que ia chegar 10 carros seminovos da modelo, só chegou 3 carros só, viu? Falava do motorista, disse a mim ontem, motorista, já chegou 3 carros só. Bom dia, Narciso. Narciso, quem fala aqui é Ginaldo, taxista de Aracaju. Eu falei com você ontem no programa em relação àqueles 15 anos dos táxis, certo? Que estão sacrificando a gente mais uma vez. Eu queria ver com o Breno Garibaldi aí, que é sobre aquela lei dos 15 anos e que eles querem colocar o carro sempre um ano a mais do carro que já está. Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão obedece à lei que o carro entra até 2012. Aracaju só quer botar o carro, se você tem um carro 2019, só quer botar um 2020. Você não pode regredir ou voltar, né, aos 15 anos. Certo? Ele quer dar 15 anos para quem tem, para 10 anos para quem está, 15 anos para quem está dentro do sistema. Certo? Veja com o Breno aí se a gente tem alguma oportunidade de os vereadores voltar e sair ao contrário ou não, por favor, Narciso. Muito bem, encerrando aí com esses 2 ouvintes, Magna Santana, à vontade aí com o vereador Breno para encerrar. Então, Narciso, essa transição dos ônibus a gente tem cobrado e fiscalizado de perto. A gente precisa, sim, cobrar isso. A gente viu que a Emília deu um prazo, primeiro de 60 dias, depois mais 30 dias. A gente está acompanhando de perto, que nesses próximos 30 dias aí, que já passaram alguns, que a gente veja de fato que essa transição aconteça. O que a gente não pode é deixar do jeito que está e se convencer com isso. Não é se convencer que apenas 30 ônibus elétricos vai funcionar, que você está pegando ônibus de outros estados velhos, dando uma pintada, trazendo para cá, apenas estando nesse prazo de 12 anos, que para mim é muito tempo também. Um ônibus que roda 12 anos é complicado, porque você vê um carro, né, um carro normal, com 12 anos ele já está no nível de desgaste alto. Imagina um ônibus, né, que recebe tantas pessoas. Então, a gente precisa olhar isso com calma, talvez voltar para os 7 anos, que é o que eu acredito. Mas isso precisa passar por essa transição. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência também. Eu tento ser o mais imparcial possível nesse sentido, entender que a gestão está passando por isso e a gente precisa dar um certo apoio nesse sentido.
mas estaremos cobrando e fiscalizando para que isso aconteça da melhor forma. Sobre os taxistas, a gente precisa de regulamentação, do mesmo jeito que precisa para os táxis lotação. Ficou esse compromisso da gestão da Emília Corrêa, então a gente vai continuar cobrando para que tenha essa regulamentação, tanto dos motoristas de aplicativo, quanto dos táxis, quanto do táxi lotação, dos motoboys. Esse pessoal todo tem cobrado muito uma regulamentação que a gente não tem. Hoje cada um anda do seu jeito, né? O táxi tem sua regulamentação muito antiga que precisa ser revista e os outros também, os outros modais também. Então, antes eu estava presidente da Comissão de Transporte, a gente acompanhava mais de perto, mas iremos continuar acompanhando, né, esse ano também. Pois é, esse assunto com certeza vem logo para a pauta. Obrigada, vereador, mais uma vez. Parabéns por seu mandato, sua gestão, trabalho no Parlamento, quando sempre com o nosso espaço. Obrigado, Magna. Obrigado, Narciso. Obrigado a todos vocês que fazem a FAM pelo espaço. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. E um bom dia. Bom dia, obrigada. É com você, Narciso.